Fala pessoas, tudo beleza? Sou Leonardo Fernandes e vou conversar com vocês sobre o impacto das eleições no resultado da Bolsa de Valores, no mercado de ações. Você pode observar que tá verdinho o negócio hoje, né? O índice Bovespa subindo 1,18% no dia. E isso é muito interessante, porque cenário econômico e política está muito correlacionado. Então é inevitável a gente discutir um pouquinho sobre as eleições. Mas antes de falar já do efeito ou do resultado do que pode acontecer, eu gostaria de falar para vocês um pouquinho de uma historinha de como estava funcionando essa nossa leitura de mercado. O mercado vinha bastante otimista, né, pós as transmutações de governo Dilma para Temer e etc. O mercado começou a ficar um pouco mais otimista e isso era muito claro e demonstrado pelos economistas em relação a melhora do desemprego, né, diminuição do desemprego, aumento do PIB. Então os números do país, os números do Brasil estavam melhores. E isso gerou uma expectativa muito interessante de melhora de fato do país. Porém, a gente tem, já entrando no lado político, vem a greve dos caminhoneiros e põe o governo atual na parede. Mete o pé no peito do governo atual, prega ele na parede e fala: você não manda nada, você é frágil. E o governo deixou isso ocorrer. Então o governo hoje atual se mostra muito frágil e vamos dizer que está ali cumprindo tabela para passar o bastão nas eleições recentes que nós vamos ter agora. Então, consequentemente, ele já não vai mudar mais nada. Então maio foi um mês muito ruim para a Bolsa, justamente por conta disso. Mostrou incertezas, mostrou situações não fora daquilo que estava sendo esperado. E as eleições começam a se desenhar num segundo turno para Ciro e Bolsonaro, né? O mercado tem suas escolhas, e aí, gente, vamos discutir política sem amor à votação, sem partido, nada, porque senão a gente fica aqui 3 dias e não sai do lugar. Não vamos entrar nesse mérito, tá? Eu vou discutir mercado, a leitura de mercado, vou me ater a isso. O mercado tem suas escolhas, o mercado prefere PSDB, prefere o picolé de chuchu lá, né? Nosso famoso Alckmin. Então, que seja ele ou não seja ele, o mercado prefere o PSDB. O discurso é muito mais alinhado com o que o mercado espera. Isso se prova nas próprias discussões das eleições de fato. O Alckmin e o PSDB vêm falando que vai já pôr reforma da Previdência, reforma previdenciária, reforma tributária, reforma eleitoral já em janeiro. Enquanto um Ciro está discutindo se ele vai rediscutir a reforma trabalhista, né? Então você tem um mercado em junho caminhando as eleições para Ciro e Bolsonaro, e o mercado olha para isso e fala: beleza, tudo bem que eu acredito que vai gerar um benefício, e esse cara que ganhar a eleição agora, pegar o abacaxi, vai ter que descascar e vai ter que fazer reforma para conseguir funcionar as coisas, mas vai mesmo? Quando? Então o mercado pega esse cenário mais incerto, mais extremista, ou de extrema esquerda, ou extrema direita, e fala o seguinte: eu vou esperar para ver, em vez de pagar para ver. Então o mercado se retraiu. Maio sofre a pancada da greve dos caminhoneiros, do governo frágil atual. Junho assusta e se posiciona mais calmamente, com Ciro e Bolsonaro tendo preferências no eleitorado, nas eleições recentes. Porém, o mercado inclusive está subindo hoje, vem de uma alta de alguns dias já, e o dólar de queda já dando essa divergência dos dois produtos. Você tem a discussão que o Alckmin fechando com o Centrão, que ele ganha muito mais apoio político, muito mais apoio e horário de TV do que ele já tinha, e passa a ser um candidato que se discutia ter 10% de chance na eleição, passa a ter uma possibilidade muito maior de ganhar. E o mercado fez a sua escolha e está satisfeito com isso. Então começa a querer se animar e se agitar. Então, dentro disso, já entrando na discussão que me proponho, que é o que esse cenário político interfere nas nossas aplicações de dinheiro, eu vou até mais além do que só bolsa, vou dar um pouco do que a gente
visualiza como perspectiva e o que a gente está fazendo com o nosso dinheiro. E aí mais um motivo de você fazer parte dos super investidores, né, que é você entender tudo isso que tem relação externa com o que a gente vai fazer com o nosso dinheiro. Isso é fundamental e você passaria com isso a ter noção e saber como isso funciona e passar a conseguir fazer suas próprias escolhas. Então eu digo o seguinte, na Bolsa de Valores, o processo eleitoral deixa muitas incertezas. Quem vai ganhar? Quem vão vir como candidatos de fato ainda é uma incerteza, né? Se Lula vem, se Lula não vem. Então, como é muita incerteza, o mercado de bolsa passa a ficar bastante volátil. Nós vamos ver então a Bolsa de Valores numa volatilidade maior do que o normal. Isso é o de praxe. Se um começa a ganhar, gera para um lado, se o outro começar a ganhar, gera para o outro, se fulano vai para o segundo turno, já gera outro movimento. Então nós vamos ver uma bolsa bastante volátil. E aí, bolsa, a nossa perspectiva é a seguinte: ganhou um PSDB da vida, de fato, bolsa vai andar. Talvez a gente comece a ver o ciclo de alta que a gente tanto espera após longos anos de ciclo de baixa. Talvez a gente já vai ver esse movimento, esse resto de ano ainda, já ano que vem. Se talvez um outro candidato, que não seja as escolhas do mercado, seja muito extremista, que o mercado queira para ver o que vai ocorrer, é bem provável que a gente tenha sim o ciclo de alta ainda. Só que provavelmente já adiado. Vamos falar que a gente vai ver esse ciclo de alta para 2020 e 2021. Porque, como eu disse, alguma coisa vai ter que ser feita, independente de quem ganhar. Nós vamos ter que ter reformas, nós vamos ter que pagar conta. Isso não pode fugir, tá? Economicamente falando, tá, gente? Volto a dizer. Então a discussão é muito simples, né? Vai ficar esse fuzuê, a gente acredita no ciclo de alta para a Bolsa, independente de quem ganhar, a discussão vai ser quando? E Bolsa, eu tenho uma frasezinha bem interessante. A gente tem que roer o osso para comer o filé. Se você deixar para comprar ações depois que o cenário político já esteja resolvido, depois que as reformas já estejam no Congresso, já estejam aprovadas, provavelmente você não vai conseguir comprar a Bolsa no preço que está hoje e vai comprar muito mais caro. Então a gente rói o osso, né? Compra na hora que está ruim, compra nas incertezas para colher os frutos na hora que aquilo sair. E a gente tem um monte de jeito de comprar com proteção, então se você ainda está com receio, dá para a gente fazer alguma coisa. Na renda fixa, a gente está fazendo o seguinte: renda fixa faz parte de qualquer carteira, mesmo do perfil mais agressivo, né? Porque ela é a linha conservadora, é algo linear, sossegado. Então na linha de renda fixa, o que começou a ocorrer com essas distorções, inclusive das eleições também, tá? Foi uma perspectiva de incerteza onde os juros futuros, ou seja, a perspectiva do juro, que hoje está 6,5% ao ano na nossa taxa Selic, vá para 8% no ano que vem. Isso já é uma alta significativa, mas 8% ainda continua sendo um juro baixo para o Brasil. Então, correr um pouquinho de risco continua fazendo sentido. Mas não dá para tirar todo o dinheiro da renda fixa. Dependendo do perfil, você vai ter maior percentual de dinheiro em renda fixa. Só que o que começou a acontecer? Com essa perspectiva de incerteza de taxas mais altas no futuro, o produto de longo prazo, 2, 3 anos, passou a ficar mais interessante bem mais interessante do que os mais curtos. Coisa que um tempo atrás, quando estava tudo mais normalizado, não fazia tanta diferença. E aí não fazia sentido eu travar meu dinheiro para 3 anos para ganhar mais ou menos a mesma coisa. Faz sentido hoje, se você tiver disponibilidade, travar o dinheiro, ou seja, fazer um produto que leve 2, 3 anos para te devolver o dinheiro, para ter uma rentabilidade bem maior, que essa diferença está compensando. Então na renda fixa, no mercado de ações, comprando com cautela, quem gosta, quem quer fazer parte desse mercado, porque vai ter volatilidade, mas pode ser que o ciclo de alta, que a gente tanto espera que seja tão excelente, vai vir logo ali. E na renda fixa, alongando o prazo, se isso for possível para você. Na minha opinião, continua sendo muito interessante os produtos multimercados. Médio risco, o próprio nome já diz. Mescla produtos, mescla renda fixa com produto de risco, com própria bolsa, com câmbio, com juros. E ele faz essa mescla toda, considerando que o juro vai ficar em 6,5 hoje e agora 8 no ano que vem é uma expectativa e o juro continua baixo, esse é o cara que vai rebolar de acordo com o mercado. Então vamos supor que tudo dê errado no país. Ganhou um cara que ninguém queria, que não vai fazer reforma nenhuma, vai ferrar com o país. Maravilha. O multimercado vai sofrer, porque ele não está esperando por isso, então ele sofre um mês, sofre 2, mas ele se posiciona em seguida, naquele momento, muito dinamicamente, para uma posição de dólar, por exemplo. Se a gente pensar que o Brasil vai ficar pior, vai ter problemas, o dólar vai explodir. Então ele compra dólar e ganha dinheiro. Então para mim o multimercado, o cara que em 12 meses
vai dar um resultado melhor que a renda fixa, vai ser mais tranquilo, apesar de ter um pouco de volatilidade, do que a bolsa de valores, e com certeza vai gerar grandes chances, e se você escolher bons gestores, com certeza vai gerar melhor rentabilidade do que a renda fixa comum. Então, tendo um prazo de 12 meses, querendo correr um pouquinho de risco, faz todo sentido no multimercado. Mas aí volta para a bolsa, rói o osso para comer o filé. Um abraço, até mais.